Oi, meu nome é Mariane, sou de Santa Catarina, tenho 30 anos, sou noiva e mulher. Oi, meu nome é Renata, sou de Santa Catarina, solteira, 34 anos, mulher. Oi, meu nome é Victoria, sou do Rio Grande do Sul, solteira, 30 anos, mulher. Com o podcast Ei Mulher, buscamos juntas dar voz e vez a assuntos que fazem parte da realidade feminina. Aqui no canal Ei Mulher, vamos abordar temas que circulam o universo feminino com empatia, responsabilidade e, sempre que possível, senso de humor. Para acompanhar nosso conteúdo, segue a gente no Instagram, @canal Ei Mulher, mande sua história, sugestão ou crítica para a gente fazer desse espaço que ele é agregador. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao canal Ei Mulher. Nossos episódios são lançados às quintas-feiras, ao meio-dia. E além do Spotify, Google e Apple Podcasts, estamos no YouTube também. Inscreva-se pela sua plataforma favorita para receber notificação sempre que entrar episódio novo. Semana passada, o nosso papo foi sobre o reality Casamento às Cegas. Teve spoiler, um pouco de humor e muita reflexão, vale a pena ouvir. O episódio de hoje é um assunto que bugou a minha mente essa semana, porque eu me percebi assistindo uma série que eu fiquei esperando as mulheres brigarem entre si no enredo, e pasmem, elas se apoiavam. Hoje vamos falar sobre rivalidade feminina. Será que filmes como o clássico Meninas Malvadas influenciaram a nossa percepção sobre a relação entre mulheres? Um outro exemplo é em alguns filmes da Barbie, em que temos o triângulo Raquel, Barbie e Ken, sendo que a Raquel e a Barbie sempre são postas em desavenças por disputarem o Ken, que por sua vez fica no meio da discussão, não argumentando sobre, como se não entendesse o porquê de ele ser razão de tanta briga. Esses filmes, oferecidos para crianças que o assistem, como ocorreu no nosso caso, acabam reproduzindo o senso comum e influenciando as ações e atos que serão repetidas quando crescemos. Dessa forma, é necessário procurar a raiz do problema e questionarmos nas nossas ações e pensamentos, por mais pequenos que pareçam. Ao fazermos isso, acabamos percebendo que essa rivalidade ensinada acaba acarretando em prejuízo para nós mesmas, visto que apenas impede de juntarmos nossas forças, confiarmos e respeitarmos umas às outras. Então, gente, o tema de hoje foi uma ideia que nasceu enquanto eu assistia a série The Bold Type. É uma série da Netflix, eu tô na primeira temporada, tem 4 ou 5, então tô bem no comecinho ainda. Já terei. Não vamos dar spoilers da série, né? Podem ficar tranquilos para quem está assistindo. É mais o contexto dela, acho que isso é uma coisa que não prejudica em nada assistir a trama, o que a gente vai falar, que é o seguinte: eu cresci assistindo Meninas Malvadas, O Diabo Veste Prada e várias outras produções cinematográficas que têm bastante rivalidade feminina. Então, eu confesso para vocês que todos os episódios eu fico esperando as meninas brigarem entre si, competirem por algo, discordarem, bolarem algum tipo de armadilha umas para as outras, sentirem inveja. E principalmente eu fico esperando que o ambiente de trabalho seja muito hostil, que a chefe delas seja muito hostil, e elas são acolhidas e acolhem o tempo inteiro. E cada vez que acontece uma cena que eu percebo que eu estava esperando o caos acontecer e rola um acolhimento e um apoio, eu fico tipo, meu Deus, como a minha mente está condicionada a esperar o pior da relação entre mulheres. E eu tô ali assistindo e problematizando dentro da minha cabeça. Então foi assim que esse assunto nasceu. E a gente quer conversar um pouquinho sobre como a gente formou, né, a nossa percepção da relação entre mulheres e como isso impacta hoje no nosso comportamento na sociedade. Essa série ela é muito legal. Ela fala, para quem não conhece, ela conta a história de 3 meninas em ascensão profissional e psicológica, porque não? Porque eu ia dizer psicológica, falei, mas em ascensão profissional. E é muito legal a maneira como elas se colocam, assim, cada uma no seu mundo, cada uma tem uma realidade, cada uma tem uma visão de vida, e é muito legal como tudo pode se misturar.
esse teu comentário, Mari, eu já tinha ouvido, agora eu não vou me recordar quem falou, mas eu estava conversando com alguma amiga minha sobre essa série, que a gente estava achando muito legal, tal. E a minha amiga falou assim, cara, sabe o que eu achei legal? Que é uma série onde as mulheres se apoiam, elas não competem entre si, elas se apoiam. E é tão bonito isso. E realmente é um negócio que eu já tinha observado. E essa estranheza também me causou. Quando tu vê, tipo, eu vi, são 4 temporadas que tem por enquanto, né? Eu vi as 4. Cara, tu espera cada vez ter um plot twist, alguma coisa, que alguém fica braba com alguém. Não existe. E isso é muito legal para ver como a rivalidade entre mulheres, ela não precisa necessariamente estar presente para que haja uma trama. Porque tem muito disso também. Sim. Quando a Mari deu a ideia, eu até comentei com as gurias antes, que eu fiquei treinando já na minha cabeça, porque como a gente sabe que ainda acontece, né, que eu falei, é uma construção da nossa sociedade, porque a nossa sociedade ganha quando a gente compete entre si, né, também. Então, eu fiquei me policiando já, desde o início, quando a Mari deu a ideia, para a gente não culpar só as mulheres, né? Porque não culpar as mulheres, na verdade, não trazer isso como com um adjetivo de mulheres, né? A competição. Mas, quando realmente a gente fica pensando, tá, mas e qual vai ser a trama, então, já que elas não vão brigar, né? E é a curiosidade que eu tô agora. Eu tô curiosa para saber qual é a trama da série, porque eu não olhei ainda, para saber como que esse enredo vai se formar, né? Porque é interessante, porque as novelas, os filmes todos os filmes que a gente vê, tem uma competição, uma rivalidade, alguma briga entre mulheres, né? Eu acho, tô curiosa, tô bem curiosa. E na verdade, acho que isso que a Vicky traz de não culpar as mulheres é também uma outra coisa que há esse conceito da rivalidade que foi implantado na nossa formação cognitiva e social desde pequenininha, da gente ficar vendo, enfim, aprendendo sobre isso, no sentido de que às vezes a gente vê, né? É claro, tem os dois lados da moeda, gente. A discussão aqui é para sempre olhar os dois lados da história, mas quando a gente vê num relacionamento que alguém traiu, né? E ao invés de você culpar o seu cônjuge, e daí tem uma outra mulher envolvida, né? Você vai lá culpar aquela outra mulher de alguma maneira e tal. Até no sentido de não julgar a menina que está fazendo isso, que está culpando a outra mulher, porque isso foi basicamente tudo que foi apresentado para ela. Foi isso que ela aprendeu nos filmes, nas séries, na TV, na sociedade, na família, nos amigos. Foi isso que ela viu. Então, a gente constrói a nossa forma de pensar com base nas nossas experiências. Se ninguém me mostrou que poderia ser diferente, o que eu sei é que é uma competição, sim, e eu tenho que defender o meu homem acima de tudo, né? Ou, enfim, eu estou falando de relacionamento hétero, porque se a gente está falando de padrões que são implantados na nossa cabeça, esse é um deles. Uhum. E competir nesse sentido, assim, de não, eu tenho que brigar com ela para que ele seja meu e tal. Enfim. Então, acho que a gente também acaba fazendo isso, né? De, às vezes, culpar outras mulheres pela rivalidade. Quantas vezes eu já fui muito vítima de rivalidade feminina no ambiente de trabalho, até na forma de se vestir, enfim, de ser uma competição, né? E, cara, quem fez isso comigo, ou quando eu fiz isso com alguém, a gente não faz consciente, na maioria das vezes a gente faz, porque foi como a gente aprendeu a se defender, né? Nessa questão da competição, né, numa traição ou num relacionamento principalmente hétero, né, que eu vou falar aqui, é aquela da competição também de ir lá stalkear o Instagram do possível crush do cara que tu tá afim para se comparar com ela, né? Então, nem sempre é uma competição para te mostrar pro cara que tu é melhor, né? Tu quer mostrar para ele que tu é melhor, que tu é mais bonita e fica competindo com a outra menina. Isso eu acho talvez mais tóxico do que tu culpar a pessoa depois, né? Porque, né, eu não sei o que é pior, na verdade.
Mas essa comparação te diminuir muitas vezes porque ele preferiu outra é realmente, para mim, assim, é bem doído, assim, ver que isso acontece ainda. Eu tenho uma experiência, né, uma história minha sobre rivalidade feminina e sobre essa percepção que bom que a nossa língua não tem osso, né? É uma coisa assim, que bom que a gente está o tempo inteiro aprendendo com os nossos atos e com as nossas escolhas. Mas eu trabalho há bastante tempo com consultoria coletiva para empresas, e essas consultorias, elas são por grupos temáticos ou grupos de público-alvo, enfim. E existem os grupos de mulheres empreendedoras, né? E eu tinha um histórico de todos os anos, quando era feita a gente fazia o rodízio dos grupos entre os consultores na equipe, e eu falava para a gerente sempre, me dá qualquer coisa, me dá qualquer grupo, pelo amor de Deus, mas não me dá o grupo das mulheres. Olha Eu só. não quero dar consultoria coletiva para elas, porque vai ter picuinha, mimizinho, eu sendo mulher, gente, falando isso, fofoquinha, inveja, ego. Eu tinha um puta preconceito pelos grupos de mulheres empreendedoras. Eu sempre tive um perfil um pouquinho mais prático, objetivo, pragmático, e eu sentia como se eu fosse uma parte evoluída das mulheres, que não fica se apegando a picuinhas, detalhes e foca no resultado e tal. E, gente, eu tenho tanta vergonha disso. Né? Já estava instalada a competição ali, né? E eu olhava assim Não, como se não quero perder meu tempo, sabe? Resolvendo. Era bem isso que eu falava, picuinha e tal. E aí depois aconteceu, enfim, trabalhei 5, 6 anos, né, com esses grupos nessa instituição, e depois eu fui para uma outra com uma oportunidade de promoção, mas desde que junto viesse um grupo de mulheres muito maior, inclusive. E foi super desafiador, assim. Eu entrei, no primeiro dia que eu entrei na sala para tocar uma reunião com elas, carregada de muitos preconceitos, assim, carregadíssima de preconceitos. Até hoje eu troco ideia sobre isso com a equipe que estava na época, assim, porque eu acho que eu floresci muito no processo de me abrir para entender as nuances de como funciona esse tipo de ambiente, mas aí eu fui para o outro lado da moeda, né? Eu passei a ser a pessoa que escuta, que na minha entidade não vai ter grupo de mulher, porque é lugar para ficarem falando de roupa, perfume, maquiagem, fofoca. É lugar de picuinha, dá muito estresse. Mulher não sabe ser unida, mulher não sabe ser parceira, mulher tem inveja, mulher faz fofoca. Então, passei e escuto até hoje, né? Tô falando 2021, a essas horas. Eu ainda escuto esse tipo de opinião e de preconceito com relação aos grupos de mulheres empreendedoras, como se elas não tivessem, como se a gente, né, não tivesse competência e condição de sentar numa sala para falar de negócios. E estando dentro da sala agora, eu falo com convicção para vocês, assim, que é de negócios, é de desenvolvimento, é de capacitação que se fala, mas enfim, é uma parte da rivalidade que eu acho que eu tirei entrando, mas quem está lá fora ainda carrega essa impressão. E eu não sei de onde ela veio, assim, ela só estava ali. Cara, eu acho que o teu trabalho é bem importante para isso, né, Mari? Para tirar. A gente volta lá no começo, lá naquele programa do mercado de trabalho, onde a gente falou, que foi aquele questionamento que eu te fiz do porquê que tem que separar e né, os núcleos de mulheres e tal. Justamente é porque a maioria também não foi nem ensinada de que ela pode ter essa voz. Então, acho que é uma bola de neve, uma bola de neve. Mas esse outro lado do preconceito que rola mesmo, porque quem olha de fora, mulher reunida. É para planejar sabe? evento. Ou é para planejar evento social, ou é um ambiente hostil, assim. É um ambiente que não vai durar, é um ambiente que não rola confiança. E infelizmente logo elas vão brigar, rola muita fofoca. Uhum. Eu vou dizer para vocês, tá? Acontece às vezes
Mas acontece em todos os lugares isso, né? Cara, Enfim. eu quero te Homem até dizer que com homem não Enfim. é diferente. Eu trabalho com 20 homens. É má fofocaiada que não sei o quê. Então, assim, isso é da pessoa, não é do que ela tem no meio da perna, entendeu? Eu compartilho um pouco dessa visão da Mari, porque eu também, né? Eu sempre estou falando agora com as minhas amigas, inclusive para vocês, eu acho que eu já falo, que eu nunca tive esse círculo de amizades com a quantidade muito grande de amigas mulheres, né? Sempre me dei muito melhor com os guris, porque eu era mesmo sentido da Mari, eu sou muito prática, eu não sou muito de fazer rodeio, então realmente me parecia que o meu círculo não podia ser de mulheres, né? Mas hoje tenho amigas, a gente se encontra toda quinta, eu vou para a Brusque que veio a Renata, né? A gente se encontra com a Mari, converso muito mais com a Mari, acho que com os guris hoje, né? Mas por isso, eu também sempre pensava que era um ambiente hostil, né? E a gente foi criada, e eu fui criada com esse pensamento e não sei de onde, e realmente não sei de onde veio. E quando eu paro para pensar, é muito bom, né? Não separar, não colocar em nichos, né? Eu tenho amigos, né? E o gênero deles não importa muito hoje, né? Eu consigo falar amplamente com qualquer pessoa sobre com todos os assuntos e eles não precisam ser separados por gênero, né? Não precisa ser só amigas mulheres ou só amigos homens, né? E isso era com certeza a gente foi criado com preconceito contra mulheres, onde uma tem que ter o cabelo melhor, a roupa melhor, o corpo mais bonito dentro dos padrões, né? Então a gente sempre lida, além dos padrões da sociedade, a gente lida com os nossos mesmos, né? Porque os nossos preconceitos são crenças limitantes nossas, né? Com e a gente certeza. passa isso para as outras pessoas. Eu sempre carreguei, por muito tempo, né? Por muito tempo mesmo, uma crença de que mulheres bem vestidas, de cabelo feito, bem maquiadas, bem vaidosas, eram fúteis. E se elas gastavam tanto tempo com a sua imagem, com a sua beleza, elas não poderiam ser tão competentes ou tão inteligentes assim, porque elas estavam muito mais apegadas com a sua imagem do que com o seu desenvolvimento. Em algum momento eu já externei esse tipo de opinião assim no ambiente de trabalho e tal. E hoje, meu Deus, de novo, né? Quanta vergonha, senhora. Porque, cara, eu tenho uma puta admiração, por exemplo, pela Gabriela Prioli, porque eu acho que eu acredito que ela é uma pessoa que ocupa muito esse espaço de usar uma roupa chamativa, o cabelinho impecável, otimamente maquiada, com um brincão. Loira, que é um perfil Tabuzão, clássico, né? Tabuzão. E ela destrói em tudo que ela fala, e ela estuda horrores, e ela tem clube de leitura, e ela é super, hiper, mega desenvolvida técnica e profissionalmente dentro do nicho de trabalho dela. E ela não precisou botar um terninho preto, cortar um cabelinho curto, usar um brinquinho pequeno e abrir mão da imagem que ela passa. Mas, nossa, isso eu já fui a pessoa que olhava e falava: como é que vai ser competente se passa mais tempo no salão do que na frente de um livro, sabe? Então, enfim. Eu vou dizer, eu acho, não, assim, óbvio, né? Eu tive meus momentos também, eu fui criada no mesmo patriarcado que todo mundo, nas mesmas crenças limitantes de todo mundo. Mas eu acho que aconteceu um negócio comigo, eu era muito novinha, e aquilo já virou um pouquinho essa chavinha na minha vida. Falei para vocês que eu ia contar a história da minha infância. Chegou a hora. Na escola, lá pela quinta série, fala quinto ano agora, né? Na minha época era quinta série. Não sei, para mim é quinta série ainda. Mas é quinta série. Lá pela quinta, sexta série, que é quando tu estás mesmo aflorando, né? Para adolescência e tal. A minha sala, ela era dividida, né? Entre as populares e as nem tão populares. E eu sempre estive no meio das nem tão populares, assim. Né? Aquela coisa
E eu sempre fui mais atrasadinha, então tinha amiga que já beijava na boca, eu não, e aquela coisa assim. E tinha uma das meninas, e até eu passei por uma fase que eu tive muito bullying, assim, que eu tive uma fase que eu tive um problema, que chama unha encravada. Gente, eu juro pra vocês, eu tinha uma unha encravada. E eu não podia usar tênis, eu não podia usar sapato fechado, então eu ia para a escola de chinelo, de sandália. Se era inverno, era meia e sandália. Eu estava sempre com curativo. E tinha uma menina na escola que depois eu perdoei no meu coração de verdade. Ela fazia muita chacota comigo. Eu chegava, estava escrito no quadro, zoação comigo. Ela falava de mim para os meus colegas, então as pessoas acabavam zoando de mim também, e é muito ruim isso, sabe? E eu ficava quietinha, porque eu era muito quietinha, assim, nesse sentido. Eu não sabia me defender. E nessa mesma época, uma outra menina que fazia parte ali da turminha das populares, ela já tinha beijado, os meninos todos queriam ficar com ela, porque ela era muito, continua sendo muito bonita, muito exuberante, e ela sempre foi muito querida, assim, eu adorava ela, a gente era muito amiga de trocar carta, assim, sabe? Na época era carta, para quem não sabe, carta é um negócio que escreve à mão. Aí, e aí, olha só o que aconteceu. Essa mesma menina que fazia bullying comigo, eu não sei se ela tinha inveja, ciúme, se algum menino que ela gostava dessa outra menina, mas ela começou a proibir todo mundo de falar com a tal da menina. A menina passou a... Ela tinha poder de proibir. Ela tinha esse poder. Eu ia te perguntar. E aí, cara, era esse o meu questionamento. Eu, junto com as minhas amigas não populares, que inclusive são minhas amigas até hoje, estava com elas sábado, eu olhava e dizia assim, mas por que as pessoas fazem o que ela pede? E nada mais era do que o começo da rivalidade feminina ali. Então, ninguém falava com aquela menina, não quero falar nome, ninguém falava com aquela menina, só eu. Porque eu não entendia por que tinha que parar de falar com a guria, se ela não me fez nada. Então, hoje, olhando lá para trás, isso é muito vivo na minha... Juro para vocês, tá? Isso é uma coisa muito viva na minha memória. E eu acho que lá já me virou uma chave. Por exemplo, quando eu fui traída num relacionamento que eu tive, eu nunca culpei a menina. Isso nunca veio automático na minha cabeça. Porque quem está errado é ele. Ela está errada também? Tá. Mas ali não existe um mais culpado ou menos culpado. Entende? Ele estava no relacionamento, ela sabia que ele estava no relacionamento. São dois errados, não tem porquê eu continuar com ele e, ai, tudo bem, meu bem, e ir lá e achincalhar a menina, ou agredir a menina, ou qualquer coisa assim. Então, eu não sei, eu acho que eu fui salva de alguma maneira. Ou talvez atenuou na minha vida. Foi chata a minha história, foi longa. Desculpa. Foda-se. Com certeza, porque em muitos casos a gente tende não só a culpar a menina, né, da traição, como olhar para ela e falar, mas ela é mais bonita que eu, ou ela não é nem tão bonita assim. A comparação, né? A gente se coloca para baixo, né? Porque ele preferiu ficar com ela e me trair, ou porque ele me trocou, alguma coisa assim, né? Então, foi salva? Com certeza tu foi salva nessa quinta série aí. Cara, juro, tá? Juro pra você, juro. Essa situação da minha quinta série, ela é extremamente viva na minha memória. Extremamente viva. Cada vez que eu quero julgar uma mulher, eu me lembro dessa minha amiguinha. A comparação e a competição, elas são inerentes, parte, enfim, diretamente ligadas à rivalidade. A gente já falou disso em algum momento, que quando a gente diminui o outro, no intuito de... É uma questão de autoconfiança, segurança, enfim, é muito mais sobre nós, né? Eu estou diminuindo o outro, competindo com o outro para me sentir melhor. Então, quando eu termino um relacionamento com alguém ou sou traída por alguém e vejo que a outra pessoa
tem um corpo menos atrelado, menos vinculado aos padrões do que o meu, um cabelo menos apegado aos padrões do que o meu, que a gente configura isso na nossa sociedade quando se fala em padrão de beleza, bonito ou feio, né? Me dá certo conforto saber que eu sou melhor, me sentir melhor comparada a alguma característica. Então, essa questão aí da competição e da comparação, ela é muito sobre autoestima, e a rivalidade nasce um pouco daí. A insegurança que eu sempre tive por não ter uma aparência tão padrão, ela é suprida por então eu vou estudar, então eu vou ser melhor em outras coisas, porque, né, se eu não consigo ir por ali, eu vou por outro caminho, mas o meu caminho é melhor, né? O meu caminho é o caminho de mais mérito, enfim, eu acho que isso tem muito a ver com a competição. Eu tenho também uma história da minha adolescência, eu tenho várias, né? Várias. Eu tive uma adolescência bem intensa, assim, com relação a esse tipo de questão. Mas no ensino médio, eu sempre tive problema com a balança, né? Problema, literalmente. Eu escuto desde muito novinha que eu preciso emagrecer, eu escuto desde muito novinha que meu corpo não tá no padrão, enfim. Desde pequena, desde 12, 13 anos, que a minha bunda era muito grande, que, enfim. E isso vai criando bloqueios na gente, né? De várias maneiras. E aí, quando eu estava no ensino médio, do segundo para o terceiro ano, eu queria muito ser parte de um grupinho da minha escola. Queria muito. E aí eu acho que eu transformei essa minha vontade de querer ser parte do grupinho, ao invés de revolta e de ataque, numa motivação para que eu fizesse parte daquilo. E aí, gente, eu tomei algumas atitudes assim para me tornar popular, que não cabe mencionar algumas aqui, assim, mas eu magoei algumas pessoas nesse processo. Mas uma delas foi perder peso. E aí eu tenho uma história que na virada do ano, do segundo para o terceiro ano, eu literalmente passei fome. Eu lembro de ter passado uma semana comendo só melancia e tomate, tipo 8, 10 dias. Eu fui no aniversário de uma amiga e tinha de tudo, salgadinho, docinho e tal. A mãe dela passou a noite inteira tentando me fazer comer e eu voltei para casa sem comer nada. E feliz, porque eu estava emagrecendo e tal, e aí perdi bastante peso. Entrei no terceirão, assim, muito feliz com o que eu tinha conseguido fazer, porque eu me sentia parte daquele grupinho. Que eram as meninas mais populares, as meninas mais magrinhas, as meninas com as roupinhas da moda, com as mochilas da moda. Minha mãe nunca teve grana. Eu estudei em colégio particular no ensino médio. A minha mãe se endividou por eu estudar em colégio particular. Ela não tinha grana na época. Meu pai não paga pensão, nunca pagou, enfim. E são separados e tal, né? Ou história para abandono de pais. História para outro episódio. Mas foi tenso, assim, minha mãe não tinha grana para me comprar mochila da Company, tênis da Nike e óculos da Mormai, nem nada disso. Então eu ia para um colégio particular com a mochila que tinha sido do meu irmão, com um tênis comprado num lojão que tem na beira da BR, na cidade que eu cresci, e vamos dar-lhe, sabe? E aí eu acabei encontrando outras maneiras de me inserir, comecei a trabalhar, juntar dinheiro para poder comprar algumas coisas. E eu sinto muito esse sentimento, assim, de que aí eu chego lá. Quando enfim, daí comecei a me envolver com os meninos populares, sabe? Eu lembro que eu tracei uma meta de ficar com um menino que, nossa, ele era o mais popular da escola. E aí foi a primeira coisa que eu fiz no ano, assim, tive um namorinho com ele. Foi a primeira, pisei na escola e falei, esse menino vai me notar. E era só para fazer parte. Era só para fazer parte daquele grupo que, de alguma maneira, me excluía e excluía outras meninas, sabe? Te exigia Então, aquilo, né? Te exigia é muito ser louco outra isso. pessoa. É muito louco. Muito louco. E fiz várias coisas na época, menti para minha mãe para poder participar de coisas que ela não aprovaria, enfim. Não corri risco de vida, mãe, tá tudo bem. Mas Mas tem Sobrevivi. o problema nosso.
Eu também tive problemas de aceitação do meu corpo, né? Inclusive, eu escondia meu peito, né? Com o cabelo. O meu cabelo sempre foi muito comprido e ele é até hoje, né? Mas hoje eu tento não esconder nada com ele. Mas eu escondia o peito com o cabelo, porque ele cresceu muito e muito rápido. E eu tinha muita vergonha. Como eu tenho um peito com 12, 13 anos? Eu vou esconder o peito, daí eu escondia com o cabelo. Essa questão da gente se aceitar, porque foi imposto também pra gente esse padrão de beleza muito, muito cedo, né? E para algumas pessoas sempre foi muito mais fácil chegar nesse padrão. Não que elas também não tivessem problemas com o corpo delas, algum outro problema com o corpo delas, né? Porque como a gente... Parece que a gente nunca tá satisfeito, né? Elas podiam ser muito magras e não gostassem, elas podiam ter bunda e não gostassem, elas podiam ter peito e não gostassem, né? Então a gente acha que elas estão no padrão, sendo que talvez elas não achassem aquilo. E até essa comparação, eu acho... Eu me peguei pensando depois, porque realmente eu me comparava, como que elas também reclamavam do corpo delas, né? Como tu tá reclamando do teu corpo, se teu corpo pra mim é perfeito, sabe? Exato. Então... Uma das minhas melhores amigas usava 2 calças, porque tinha as pernas muito finas e tal, e sempre fez dieta para engordar, e cada quilo que ganhava comemorava horrores, e eu queria muito ser ela, e ela queria muito ser eu, então é muito complexo isso. Só que essa coisa da rivalidade, ela vem dessas competições, assim, de tudo, né? E aí, acho que essa fase, essa época ali que a gente se formou, isso era muito tóxico, porque a gente ficava desejando o que a gente via na TV, nas revistas, enfim, nos filmes, e competindo umas com as outras, ao invés de ajudar umas às outras, e competindo por tudo. Eu lembro, assim, de coisas que não tem nem a ver com beleza, né? Mas, tipo, de competir por... Acho que por inteligência, pela popularidade com professores, enfim, sempre de... E uma outra coisa que também era aquela situação da imagem que passava, né? De olhar, às vezes, algumas meninas com uma roupa um pouco mais curta, um pouco mais justa, e já interpretar o caráter dela por causa daquela roupa, né? E aí... menina fútil, menina fácil, menina dada, menina oferecida, menina rodada. E não, eu sou preservada e tal, enfim. Quando eu Né? tinha 15 anos, eu debutei, né? Eu não, eu me livrei disso aí. Eu não Debutei. também, né? Mas Eu foi era muito legal, prática. foi legal. E aí, uma das meninas, tu vê, é bem... Cara, é como é instalado na gente esse negócio da rivalidade, assim. Nem tão de comparação, tô falando de rivalidade mesmo. Tinha uma das meninas, porque tu estavas falando agora, Mário, eu me lembrei, que ela era de uma cidade, ela é de uma cidade vizinha, porque agora ela tá morando em Brusque. E na época eu só escutava falar dela, tipo, eu não conhecia ela. E todo mundo falava, não, que ela era uma entojada, que ela era patricinha, que ela era isso, que ela era aquilo. Por quê? Porque ela tinha dinheiro, ela dava com as melhores roupas, ela estava sempre bem vestida, ela não tinha nada de errado, na verdade. Ela não tinha nada de errado. Mas aí as pessoas falavam mal dela, automaticamente eu pensava mal dela. Né? 14 anos, 15. E aí eu fui debutar. E ela foi debutar comigo. E eu falei, não acredito que eu vou ter que aguentar essa guria. Cara, eu falei pra ela. Eu disse, tu mudasse a minha vida, cara. Eu prometo... Aí eu falei, cara, eu aprendi com 15 anos. Eu aprendi a nunca mais julgar ninguém. Porque eu falei pra... Não que eu não tivesse feito isso depois, né, gente? Eu não sou um alecrim. Eu já falei assim, pô, esse cara me trocou por uma feia. Já falei. Enfim. Mas já falei, entendeu? E aí, eu falei pra ela... Eu disse assim, eu falei, cara, tu és uma das pessoas mais legais que eu conheço. Tu é muito mais legal do que as meninas que falaram que tu não é. E a gente ficou muito amiga. E eu nunca mais larguei dela. E ela é gente boa pra caramba. Hoje em dia, cada um tocou sua vida. Ela tá casada, 2 filhos lindos. Mas sabe assim, quando tu fica de longe, torcendo pela pessoa, porque tu sabe qual é a essência daquela pessoa. Ela era uma pessoa maravilhosa e as pessoas pré-julgavam ela pelo que ela vestia, pelo dinheiro que ela tinha. Mas por quê? Aquilo que a Mari falou antes, para diminuir o outro, para parecer maior.
Isso é uma coisa assim tão feia, né, gente? É um discurso muito presente na minha vida o seguinte: uma pessoa que tem que se autoafirmar o tempo inteiro é porque ela se autoafirma para ela. É uma autoafirmação, né? Ela Cara, precisa estar se afirmando o tempo inteiro para ela entender o quanto ela é boa, o quanto ela pode ser boa, sabe? Parece que ela não acredita nela, então ela fica, fica reproduzindo aquele discurso. Exatamente, é o famoso cara que zomba de todo mundo, mas não pode zombar dele. Uhum. Né? Esse mesmo. É essa famosa situação. Tu zomba de todo mundo. Mas por quê? Porque tu tá lá em cima, cara. Tu tá grandão. E aí tu fica zombando, diminuindo os outros com características deles, enfim. Eu só queria fazer uma relação. Mari, tinha mais alguma coisa para falar? Não, era isso. Que eu achei legal que o Buda, nosso colaborador aqui, ele deu uma sugestão da gente relacionar isso com a nossa visão, fazer um paralelo da nossa visão com a nossa visão da rivalidade masculina. Vocês acham que a rivalidade masculina, qual é a diferença? Eu acho que não tem. Tem. Eu não acho que os homens fiquem se comparando uns com os outros, assim, ela não quer ficar comigo porque ele é mais bonito. Eu não vejo isso dos guris, assim. Não, mas eles comparam, acho... Não, posso estar errada? Não sei, a minha visão, né? Mas... Também não sou homem, não posso falar. Mas eu acho que a gente se compara mais, tipo, fisicamente, assim, e os caras comparam mais materialmente. Eu acho que a gente... tem duas coisas que eu acredito que impactam nisso, Tem duas coisas que eu acredito que impactam nisso. Pelo menos na realidade que eu cresci, os meninos eram muito mais apresentados a esportes coletivos e atividades juntos do que as meninas. Não era muito... tipo, as brincadeiras de meninas eram brincadeiras diferentes, enfim, e que menos incentivadas, né? Na minha realidade, isso teve um impacto claro, assim, eu percebia o meu irmão muito mais em bandos de amigos e eu em duplinhas, então, sabe, o meu irmão com muito mais liberdade para ir e vir e fazer várias coisas que eu não podia, e acho que isso já tem um pouco de quando a gente forma ali a nossa relação e tal. Uma outra coisa que eu acho que tem um pouco enfim, de ver isso, é que a gente foi criada por pessoas que vieram desses processos de rivalidade e de parceria, né? A minha mãe já trabalhou fora depois de um tempo e tal, mas a minha avó, por exemplo, eu tô jogando, né, gente? Não sou da área, mas estou tentando encontrar esses olhares. Com os minhas duas avós e os meus avós, saindo para trabalhar, já convivendo coletivamente com outros homens, porque trabalhavam com outros homens, né? Aprendendo a discutir, aprendendo a conversar, enfim, e as mulheres isoladas nas suas casas, interagindo pouquíssimo com outras pessoas, né? Apenas em eventos sociais ou em oportunidades tipo missa, coisa assim. Mas eu acredito que eles aprenderam mais cedo e de forma diferente foram ensinados na importância de tu se relacionar, de tu ter parceiro, do cara ser teu brother. O próprio brother. espírito de equipe, né? Exatamente, sabe? Do que a mulher, né, em vários âmbitos. E não se escuta ou se escuta muito pouco falar que um homem vai roubar a mulher do outro, mas se escuta muito falar que mulheres roubam maridos. Então, acho que isso também tem algo que foi instalado, né, na nossa mente. Não se escuta ou se escuta muito pouco falar de homens que subiram na carreira por questões de relacionamento, mas a primeira coisa ou a segunda coisa que se escuta de uma mulher é que ela subiu na carreira porque ela se relacionou com alguém, né? Eu acho que tudo isso impacta na forma como a rivalidade entre homem e mulher é diferente, mas tem sim essa pressão em cima do homem para que ele seja provedor, para que ele adquira bens, para que ele chegue lá financeiramente. Ela é um pouco menor nesse sentido em nós, né? A gente não tem tanta rivalidade de bens materiais, assim. Cara, eu nunca tinha pensado nesse aspecto. Nunca na minha vida eu tinha pensado nesse aspecto de como eles foram mais incentivados a coisas de equipe. E aí isso muda tudo. Com certeza. O meu irmão, ele sente falta de andar em bando. Ele sente falta de uma turma grande.
de amigos. Ele gosta de estar rodeado, assim, ó. E a gente tá de boa, uma mais um. Teve alguma... É isso aí. Exatamente. E Ele tem não. outro... E ele jogou bola, né? Então, realmente, para ele deve ser mais difícil, realmente. Tô analisando o Lourenço agora, vou chamar ele aqui. Não, mas eu acho que é bem... Cara, Mari, mais uma coisa que eu... Gente, eu não tinha me tocado disso. Real. Como é bom ter a Mariane, né? Eu vi. Sou apaixonado pela Mariane. Desculpa, Cláudia, mas é na amizade. A Cláudia já aceitou nós na relação. Sim. Já aceitou. Já. Não tem... Mais alguma coisa que o Buda trouxe pra gente trazer pra conversa? Ele deu aquela questionada básica se a gente tem alguma visão sobre as origens e motivos, né? E as predisposições, mas eu acho que é o que a gente já falou. É a nossa criação, cara. A gente nasce naquilo ali e a gente é cobrado. Para mim, esse negócio de... essa parte ali da traição, ela e da gente sempre culpar a mulher, sempre culpar a amante, sempre botar o dedo na amante ou do cara que agrediu, a gente bota o dedo na cara da mulher e fala assim, porra, mas o que ela fez para apanhar? Então, eu acho que esse apontar sempre o dedo primeiro para a mulher explica tudo, sabe? Explica tudo. E eu, em algum momento da minha vida, li alguma coisa sobre ter alguma razão biológica também, no sentido de segurança do lar, segurança dos filhos, né, das crias e tal, essa coisa da reprodução. Então, é meio que como se a outra fosse uma concorrência nesse, sabe? Então tem uma questão, eu já li alguma coisa sobre isso, de ter uma questão biológica também nesse processo da rivalidade, porque a gente quer ficar segura, né, enfim, e evitar essa competição, principalmente por causa do processo reprodutivo. Mas, todavia, entretanto, eu tenho um grande amigo que ele estuda bastante o feminino e o masculino dentro de cada um de nós, e ele me falou um dia sobre estudos que ele estava fazendo de povos que tinham as mulheres, tinham o matriarcado, né? As mulheres no centro da liderança ou do poder dessas comunidades, né? Enfim, como é a nossa sociedade, só que é o contrário, né? Em algumas culturas. E como esse tipo de cultura é mais voltada para felicidade, bem-estar, conforto, do que para aquisição de bens, crescimento, bens materiais. Então, a gente sendo mulher cresceu num meio que ele cresce num meio que ele não valoriza ou sei lá, não abre espaço para aquilo que a gente tem naturalmente dentro da gente, de alguma maneira. Então, acho que isso também faz com que a gente se sinta desconfortável de querer encontrar o nosso lugar, né? É uma batalha e a gente está batalhando todos os dias. Então, acho que a rivalidade também faz parte da nossa realidade. A gente batalha para ter uma boa posição profissional, a gente batalha para ter para gerar orgulho na família, para dar conta da vida, enfim, para ter um relacionamento às vezes. E aí acho que a gente talvez se perde nisso, né? Talvez a gente tenha essa impressão de que é eu ou ela, quando por que não nós duas, né? Que é muito o que a série The Bold Type faz. Por que não nós duas, assim? Exato. Eu acho que isso é um exercício que eu também faço, né? A gente já falou 1000 vezes aqui que nenhuma de nós aqui é perfeita. E cara, deixar a rivalidade ser da gente com a gente mesmo, sabe? Não da gente com outra pessoa. Óbvio, é o que a Vicky estava falando mais cedo até, ela disse, eu tô tentando não pensar mal, né? O que tu falou no começo? Alguma coisa assim que tava tentando não... Porque a gente culpa... tem raiva das mulheres, né? Muitas vezes. Porque, então, mas às vezes tem mulher que não dá para defender. Mim porque... Entendeu? Eu queria... Assim como tem homem que não dá para defender e tem homem que dá. É uma pessoa normal. Então, não é porque é mulher que tá cheia da razão também. Entende? Eu acho que eu vou levantar uma...
um questionamento aqui, e talvez a gente faça um número 2 sobre rivalidade feminina, que é quem vocês acham que ganha com essa rivalidade feminina? Ninguém, Porque a cara, gente todo vive num mundo mundo perde. capitalista. Homens. Muito pelo contrário, eu acho que o mundo cosmético, que muitas vezes eu achei fútil, ele ganha com isso, né? Usa aquele creme que a fulaninha tá usando para deixar o teu cabelo tão bonito quanto. Então também tem a questão comercial dessa rivalidade, que é muito bem aproveitada por algumas marcas, né? Ou pelo marketing de algumas marcas. Então a gente tem que ver, além disso, além da sociedade, né, o que se ganha com a nossa rivalidade, com a nossa comparação, principalmente. Porque sim, eu me comparo também, né? Eu acho que é o meu maior defeito, é a minha comparação me diminuir quando eu vejo uma mulher muito bonita, por exemplo, ela é muito mais bonita que eu, alguma coisa assim, muito mais inteligente que eu, né? Entre várias outras coisas. E eu acho que sim, as pessoas utilizam muito bem dessa nossa rivalidade pela nossa criação, pela criação da nossa sociedade. Total, faz todo sentido. A gente pode fazer sobre a indústria da beleza e como ela nos faz refém em vários aspectos. Eu nunca pensei nisso, de quem ganha. Eu já falei para vocês, ou a gente já falou aqui, por que calças de mulheres geralmente não tem bolso ou tem bolsos menores? Não. É A gente já pensado comentou aqui, é porque a gente bolso. não tinha posses, né? É, né? Não, é para que a gente compre bolsas, tipo, para que os nossos pertences não caibam nos nossos bolsos e de bolsas. Mas aí a gente pode entrar num outro âmbito, que é eu não sei, eu tenho um pouco de medo de reduzir tudo ao sexo, entendeu? Porque ao sexo não... Não, eu digo ao gênero, né? Ao gênero, obrigada. Porque, tipo assim, a pasta de dente, o buraco é maior para gastar mais. Tudo Sim, tem um exato. porquê. Mas Mas faz sentido. É baseado no capitalismo, né? Mas, de novo, aí volta no que eu acabei de falar, de que sociedades lideradas por mulheres têm tendências mais colaborativas e menos capitalistas, e lideradas por homens têm tendências mais capitalistas, que tem a ver com a rivalidade dos homens que a gente falou que está nos bens materiais. Então, talvez por isso que quando a Vicky falou, né, quem ganha com isso, tal, eu falei homens, e amparada em vivência minha, né? Amparada zero em pesquisa, mas total conhecimento de campo meu, de já ter escutado que faz lá então o grupo das mulheres, elas ficam discutindo lá entre elas e não vêm aqui querer o nosso espaço. Não, bizarro, né? Se tiver um grupo para cara. ficarem, elas não entram aqui. É bizarro. Então, enfim, é complexo, é delicado, acho que a gente traz muito a nossa percepção, né? E profundo, né? Acho que essa última parte do podcast ficou bem profunda e eu tô pensando no que a Mari falou junto com a nossa conversa de antes para tentar organizar o pensamento agora. Agora a gente vai ter que fazer outro, Mari. É porque, na verdade, o que acontece? Todos esses comportamentos que a gente fala sempre em todos os programas, que são comportamentos enraizados na gente, o que a gente precisa é se observar o tempo inteiro. É se observar e se analisar o tempo inteiro, deitar a cabeça no travesseiro à noite e pensar, que ser humano que eu fui hoje? Mas é verdade, porque quando chega uma hora que vira automático, eu não deveria ter falado isso. Então, quando chegar a próxima oportunidade, não fale. Não era isso que eu ia falar, né? Pra gente encerrar. É o que a gente falou, né? A Mari e eu, a gente falou, né, que a gente já tivemos os comportamentos e já falamos coisas que a gente não se orgulha, mas hoje a gente está melhor e foi por essa autoanálise, né? Eu comentei isso, pensei comigo, que eu comento comigo mesmo, né? Eu falo muito sozinha. Falei, meu Deus, cara, se eu entrasse no BBB e as pessoas fossem atrás das coisas que eu já escrevi no Twitter, coisa que eu já falei aqui, porque eu sou uma pessoa diferente da semana passada já. E assim vai, eu digo, meu Deus, o que elas podem encontrar, né? De besteira que eu já falei na minha vida. Nossa, eu falei já do dia de um dia da pandemia lá, daqueles primeiros 14 dias, que eu achei o meu Twitter e saí apagando um monte de coisa, porque eu não tinha a menor condição. Eu vou olhar o meu. Nossa, eu pensava, né? Você está deletando uma pessoa que você foi um dia. Eu pensava, não, tem que deletar mesmo, graças a Deus. Tem que deletar mesmo. Essa eu não quero mais ser. Era bem assustador. Mas tem que deletar mesmo.
É isso, e é um exercício diário, e é um exercício em que a gente vai falhar miseravelmente várias vezes, mas tem que continuar tentando. E eu espero muito chegar muito mais longe, né? E ainda li essa semana que uma frase que era: prepare-se para encontrar os seus amigos após esse período de isolamento, né? Quem tem amigos mais distantes ou não conviveu muito, e não reconhecê-los, porque em 2 anos essa pessoa pode ter se tornado alguém completamente diferente. Então, acho que é isso e que seja para melhor, né? Que seja diferente para melhor, enfim, que a gente esteja sempre expandindo, e não regredindo. Acho que é para isso que estamos aqui, né, galera? A vida Com é para certeza. frente, A né? As vida é para coisas frente. E, estão à frente. e Verdade. pena de quem não enxerga isso e não usa. Acho que eu postei ontem ainda um negócio que fala, né, que, cara, tem gente que usa os erros para se vitimizar e tem gente que usa os erros para ir para frente, para melhorar, né? E esses são os sábios. A gente está tentando ser sábia todo dia. Todo dia uma aprovação do Senhor. Tentadinha. Não, mas é louco porque eu, às vezes, eu já contei para vocês a história de uma vez que eu estava numa reunião e chegou uma mulher com uma roupa um pouco mais justa, mais maquiada e provocou um desconforto Sim, nas demais, né? Aquele dia que eu saí Contou. em defesa dela, eu cheguei em casa e eu falei, meu Deus, eu estou desinstalando várias coisas que estavam instaladas que na minha legal, mente. né? Então, Que legal. É muito bom. mas também teve vários outros dias que eu olhei e falei, ah lá, de novo, a Ah fulana, lá, a ó. ciclana, É. Ah lá. Ah ah lá o tipo lá. que ele tá pegando agora. Olha lá. Ai, meu Deus, como a gente é juíza, meu Deus, esse A cargo gente de é. lugar que deram A pra gente gente é. é pesadíssimo. O que É um nós estamos fazendo exercício, aqui né? no podcast, Diário, gente? O árduo. que nós estamos aqui falando de que a gente sabe tudo nesse podcast? Gente, a Aprendendo. gente não sabe nada. Não, A mas gente tá aqui é para pera, aprender. vamos Está encerrar esse aprendendo. podcast com a reflexão da coroa. Não seja, quando a sua amiga estiver com a coroa torta, não seja a que aponta, seja a que arruma. Arruma. Muito boa É essa, verdade. Mariane. Não seja que Bom. aponta. Aí, ó. Coroa tá torta. Vai lá e fala assim: dá licença, amiga. Aí, olha lá. Olha lá, ó, olha lá com a coroa torta. Ó. Gente, levem isso pra vida. Pra vida. Então tá bom. Ah, caso, assim, né, Então tá caso bom? seja uma pessoa que não inspira a vontade de arrumar a coroa, exercite apenas ir embora, então, não apontar. É o famoso não fale o que não te perguntaram. Também. Entendeu? Exatamente. Fica quieta. Não precisa falar pra amiguinha que ela tá gordinha. Se ela não te perguntou nada. A Não menina precisa tem falar espelho em pra casa. menina que ela tá magrinha se ela não te perguntou nada. Fechou? É nóis. Fechou. Vamos exercitar de não botar o Fechou. outro para Espelho todo baixo. mundo tem, né? Graças a Deus. Então, Ai, não. ai. Cada vez que tu coloca o outro para baixo, pensa se não é para tu ficar mais no alto, para alimentar o teu próprio ego, na verdade. Isso independe se é com mulher, É com verdade. homem, com bicho, qualquer coisa. Então, Reflita. vamos policiar nossa boquinha. Isso aí. Usa mais os ouvidos. Ai, Falaram as três que tem hoje um realmente podcast que foi falam 1 hora por semana. Mas posso dizer um negócio que me falaram esses dias? E que eu acho que serve muito pra gente? Não sei se tem a ver, mas enfim. Me falaram um negócio que hoje em dia as pessoas elas estão acostumadas a ouvir para responder e não ouvir para assimilar. Entende o que eu estou querendo dizer? Entendi. Então, isso é a gente em relação a várias coisas, inclusive a quando alguma dessas mulheres que a gente julga, que julgam a gente, enfim. Quando começa essa rivalidade, a gente é acostumada a apenas reagir, né? E a gente pode só ouvir e como é que é o novo meme do Brasil? Calada vence. Às vezes sim, às vezes não, porém depende. Porém, depende. Vamos tentar fazer esse exercício essa semana, gente.
ouvir para assimilar e não ouvir para responder. Olha, coach Renata. Vota em Coach, mim. Renata. Não, mas esse episódio foi coach, né? Porque eu vou sair daqui pensando pra caramba no que a gente comentou e Mas eu disse aprendi hoje. várias coisas, gente. Aprendi Sim, várias eu coisas. também. Obrigada. Eu também. Obrigada, Eu gente. também, muito obrigada. Beijo. Um beijo. Beijo. Tchauzinho. Se você concorda, discorda, tem informações que possam ajudar na nossa discussão ou quer contar a sua história, nos encontre através do @canal-em-mulher, que juntos vamos evoluindo um pouquinho mais todos os dias. Um abraço!